Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Agradecemos, ao Davi Ascenso pela iniciativa desse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, semana a semana, no canal, Espiritismo e Vida. E nós temos a grata satisfação, a alegria de termos sido convidados para participar, assim como outros companheiros, desta iniciativa. Nós tivemos a semana passada o Davi, que trabalhou já alguns itens do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E este capítulo é um capítulo extremamente interessante, e hoje nós temos aqui, é o capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos hoje os itens 13, 14 e 15, que trata especificamente dos mundos de expiações e de provas. Então, é muito interessante, gostaria de colocar aqui as coisas um pouco em contexto, É muito importante que nós não esqueçamos o contexto em que foram escritas as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, as orientações de Allan Kardec, E para aqueles que têm interesse em aprofundar o que nós vamos estar falando aqui, obviamente nós podemos recorrer ao capítulo da Gênese, em que se fala das raças adâmicas, das transmigrações coletivas, das emigrações coletivas, das transmigrações de espíritos. Nós podemos recorrer igualmente ao livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que nos fala, nos dá um histórico de toda essa realidade que já faz alguns milênios, mas que pode estar acontecendo neste exato momento, porque isto pode estar acontecendo no universo em qualquer momento. Allan Kardec vai tratar dos tipos de mundo, E quando ele escreve isto, nós estamos em 1864, nós estamos num mundo que não tem a perspectiva de acreditar que há outros mundos no universo, materialmente falando, que sejam habitados, há um antropocentrismo, o homem é o centro do universo, é a coisa mais importante, do universo. Nós já temos algum conhecimento astronômico, já temos alguma perspectiva de que não somos, o planeta mais importante do universo, de que há muitos outros e muita coisa além desse pequeno planeta, mas nós temos igualmente um mundo no qual, quando Allan Kardec fala, por exemplo, que o que Jesus quis dizer quando falou que há muitas moradas na casa do Pai, ele está falando de todas as habitações possíveis para as almas humanas, e que estes planetas estão à nossa disposição para a nossa evolução. Muita gente, obviamente, não encarou isso com bons olhos. Primeiro, que pressupõe-se a imortalidade da alma, o fato de que podemos viver muito mais tempo do que uma simples vida. Implica-se aí, igualmente, o fato de que a reencarnação é uma lei do universo, e que as nossas muitas moradas podem se dividir ao infinito neste universo imenso. Então, Allan Kardec vai trabalhar essa questão de um modo muito inteligente, pioneiro e ousado para a sua época. Nós ainda não chegamos, estamos quase lá. Alguns cientistas nos institutos de pesquisa mais importantes do mundo estão deixando muito claro que não vai demorar muito o momento em que nós anunciaremos a existência de vida extraterrestre. Alguns mesmos, alguns estudiosos do assunto chegam a dizer que estes contatos com seres de outros planetas já teria acontecido e que os governos simplesmente não os revelaram. Nós não vamos entrar nisso tudo, não é o nosso objetivo, porque o que nos interessa, por enquanto,
O que é que nos dá direito, né, segundo o que nós vamos ler nesses itens 13, 14 e 15, o que é que nos dá direito de morar nesta ou naquela casa? No nosso mundo é o poder aquisitivo, financeiro. Você pode morar numa grande mansão se tiver recursos para isso. No plano moral, né, o que vai determinar a possibilidade de habitar um planeta inferior, planeta de provas e expiações, ou um planeta evoluído, regenerado e mesmo um planeta feliz, é o fato de que nós tenhamos a evolução moral correspondente, ou que estejamos potencialmente em condições de chegar a esta situação. Então, nós sabemos que a Terra já deixou a condição de mundo primitivo, mas, né, somos presentemente um mundo de provas e expiações. E isto não é uma catalogação, né, um catálogo uma etiqueta que se coloca e que alguém pode tirar amanhã. Esta classificação vem da média da população que vive no nosso planeta. Então ele vai dizer aqui, né, por exemplo, no início do texto, ele diz: o que eu posso vos dizer, né, de um mundo de expiações que vocês já não saibam? Basta olhar o vosso planeta. E aí ele vai nos dar, né, algumas características, aqui no caso é Santo Agostinho, né? Ele vai nos dar algumas características dos mundos de prova e expiações. São mundos onde, por exemplo, já se constata a existência de almas inteligentes, de almas com sensibilidade para as artes, né, para a literatura, para a filosofia, para as concepções do espírito. A inteligência é muito desenvolvida, mas a moral é ainda a moral do egoísta e do orgulhoso. Então, é bastante interessante, porque o que determina, na verdade, né, você vai encontrar, por exemplo, nos planetas regenerados e felizes, pessoas inteligentes também. Mas o que determina o nosso estado, né, a casa em que vamos morar, nessas moradas do Pai, é o nosso estado moral espiritual. Você pode ser mais ou menos inteligente, mas se você tem evolução moral, você tem o direito, você tem acesso. Você tem, o acesso é franqueado a você. Se você não tem, você não passa. Então, nós vemos que Allan Kardec e os espíritos vão nos informar, né, que na Terra há, sim, muitos espíritos na condição ainda primitiva, né? Nós temos ainda muitas tribos indígenas, muitos povos isolados, né? Na própria floresta amazônica nós sabemos que há povos isolados ainda, que não tiveram contato com a civilização. Mas isto não é a média do nosso planeta, né? São almas ainda primitivas, que estão começando a evolução, não ignoram que seja civilização, não têm condições de entender, por exemplo, a escrita, a comunicação e tudo mais que nós temos. No entanto, se nós olharmos para a média do nosso planeta, a população já é uma população que trabalha, que estuda, que cumpre deveres, que paga impostos, né, que aceita um certo controle social, uma certa norma social. Nós temos grandes universidades, nós temos projetos de desenvolvimento, né, que são impressionantes, como as viagens espaciais. Nós temos já uma certa consciência que devemos tomar cuidado com o que estamos fazendo com o planeta, mas nós ainda somos criaturas muito egoístas, muito orgulhosas. E é este egoísmo e este orgulho que podem causar problemas sérios, graves, porque com uma inteligência desenvolvida, né, mas um senso moral ainda muito reduzido, nós podemos causar muitos danos. E é por isso que ele vai nos falar dos espíritos em expiação, aqueles a quem, né, se você pegar, por exemplo, for na internet e você procurar o que é expiação, ato ou efeito de expiar, cumprimento da pena ou de um castigo, né? Sacrifício expiatório, penitência,
remir-se de culpas ou delitos pelo cumprimento de uma pena ou de uma penitência, sofrer as consequências de seus atos. Então, é muito interessante que nós espíritas sabemos que nós temos, né? À medida que evoluímos com a nossa consciência, nós temos, vamos ganhando, né, compreensão, essa inteligência, essa consciência de nós mesmos. Nós vamos deixando as faixas primitivas, vamos entrando nas faixas mais evoluídas, onde a inteligência está presente, onde o uso do livre-arbítrio está presente, e Deus colocou a inteligência e a lei de ação e reação colados no livre-arbítrio, porque nós temos que entender que os nossos atos têm consequências e temos que usar isso com a inteligência para aprender. Eu coloco a mão no fogo, eu queimo. Né? Mas se eu não guardar isso na inteligência, né, nas minhas memórias e no meu aprendizado, eu vou me queimar muitas vezes. Então, nós somos livres para colocar a mão no fogo. Mas quando o fazemos, nós temos que aceitar que há consequências. Então, eu faço aqui um parênteses, acho que é talvez interessante. Nós temos visto aí uma discussão no movimento espírita, né? De pessoas se reunindo para estudar, né? A tal da teoria da autonomia moral, que a doutrina nos leva à autonomia e tudo mais. Mas essas pessoas têm uma interpretação, a meu ver, um pouco equivocada, quando eles consideram que, por exemplo, nós não podemos falar de expiação. Bom, mas como assim? Né? Nós temos aqui, por exemplo, ele vai dizer no texto, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Então, daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Ele está sendo muito claro aqui, espíritos em punição, porque a interpretação que eu considero equivocada dessas pessoas é que eles vão dizer, por exemplo, Deus nos dá liberdade, nós escolhemos, peraí. Nós escolhemos entre aspas. O próprio fato de haver a noção de lei já impõe limites e consequências. Então, eu sou livre, eu sou autônomo antes. Eu posso escolher, quando eu estou chegando no semáforo, se eu vou passar o sinal vermelho ou não. Até ali eu sou livre. Do outro lado está a polícia esperando. Se eu passo, é minha escolha, mas eu tenho que aguentar as consequências. Lógico que a justiça divina é misericordiosa, e se nós pudermos pagar pelo amor, a justiça sempre vai nos conceder a possibilidade, uma outra chance. Mas espera aí, você matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Aí você chega no plano espiritual e diz, olha, e a autonomia? Eu quero nascer no Brasil, ser bailarino, e quero esquecer essa história, porque foi traumática para mim. Que conversa é essa? Isso não tem cabimento. É lógico que a lei vai nos dar a possibilidade, muitas vezes, de escolher como pagar, mas há situações em que não. Por exemplo, esses espíritos, ninguém perguntou se eles queriam ficar. A providência divina vai dando chances. Nós sabemos que a Terra passará e já está passando, provavelmente, por este período, em que grandes massas de espíritos acomodados
tanto na vida física quanto nos planos espirituais, nos abismos inferiores do plano espiritual, serão removidos, porque eles são teimosos, não aceitam, não querem saber de conversa, todas as oportunidades eles desprezam e fazem pouco. Vai chegar um momento que eles serão um obstáculo para o progresso do planeta. E aí o que é que você faz numa classe que tem 30 pessoas querendo aprender e tem 2 que não deixam o professor e os outros trabalharem? Você acomoda, conversa, discute, chama os pais, dá uma suspensão, mas chega um momento que você diz, não tem condições, vocês não podem ficar aqui. Você deve deixar a classe. Você vai ser expulso. Então ninguém está perguntando para eles. Chances são dadas. A providência divina é sempre misericordiosa, mas as pessoas que falam dessa tal autonomia como se fosse uma liberdade completa de escolha, esquecem que o próprio fato de haver lei já é um impedimento para isso. O próprio fato de haver lei implica em consequências, senão não tem sentido ter lei. Qual é a lógica de ter lei? Então, eu vou discutir com Deus porque eu acho que essa tal de lei da gravidade não está muito certa. Então, eu gostaria de ter autonomia para pular de um prédio e não me arrebentar no chão. Não tem muito sentido isso. É lógico. A lei é a lei. Ela funciona para todos. E a lei da ação e reação funciona o tempo todo, assim como a do livre-arbítrio. Então, eu sou livre para agir, mas eu tenho que aceitar as consequências dos meus atos. Ou então o conceito de lei não tem sentido. E se Deus é perfeito e faz leis perfeitas, talvez nós não tenhamos entendido, mas as leis são perfeitas. E elas são justas e amorosas, porque o Pai sempre nos dá oportunidades. Por exemplo, esses espíritos que são degradados de planetas que estão em vias de progredir, que estão como o nosso presentemente, né? Que estavam como o nosso presentemente, que está passando de uma etapa para outra. E ali você tem um grupo de espíritos que não quer saber de conversa. Eles impedem o desenvolvimento da maioria da população. Chega um momento que você não pode permitir mais isso. Porque senão Deus estaria sendo injusto com aqueles que estão se esforçando, ou com aqueles que estão trabalhando. Ele não estaria protegendo também estes. E Deus é justo. Então, nós temos aqui uma situação, meus irmãos, que não precisa ficar clara para nós. Né? A interpretação não pode ser uma interpretação equivocada. Por exemplo, esses espíritos, como diz Emmanuel, né, tem muito bem explicado no livro A Caminho da Luz, esses espíritos vieram para a Terra porque eles se constituíram um obstáculo ao avanço dos bons, ao avanço do planeta em que estavam. Eram renitentes, eram teimosos, né? Eram cabeças duras, começaram a bloquear o progresso. Então, o que é que você faz? Se eles fossem a maioria, bom, não tem o que fazer, né? O planeta é constituído por essa maioria. Mas eles já não eram mais a maioria. Era aquela minoria barulhenta que impede o progresso dos outros. Então a providência diz, bom, todas as chances vos foram dadas. Agora vocês precisam partir. Lógico que isto é uma expiação para eles, porque eles deixaram um planeta onde tinham conforto, tecnologia, ciência, medicina, e vieram nascer num planeta como o nosso. É por isso que ele diz, né, os espíritos em expiação são exóticos na Terra, são espíritos que já viveram em outros mundos, né? Então, esses espíritos, quando chegaram aqui, perderam tudo aquilo, né? O paraíso perdido de Adão e Eva, na verdade, é uma representação disto, né? A história de Adão e Eva é a memória profunda destes povos, né? Que se exprimiu. E notem que este mito existe em vários lugares, né? Então, era a consciência profunda de que eles haviam perdido o paraíso.
É como se nós hoje reclamamos, né, desse mundo em que estamos. Mas vamos viver na selva. Vamos tirar aí 3 meses e vamos viver na selva. Meus irmãos, nós não temos mais condições disso, né? Você conseguiria viver num lugar sem comunicação, sem água quente, sem moradia, sem roupas, sem transporte, sem todo o conforto que nós temos? Remédios, medicamentos, medicina. Agora, imagine que nós sejamos ou estejamos entre esses espíritos que serão degradados também da terra. Para nós seria como a perda de um paraíso, porque nós conhecemos algo muito melhor. O que Deus faz é simplesmente o que se faz com um aluno que não quer, que não tem condições. Por exemplo, aqui no Canadá, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui no Canadá, né, já tem algum tempo, e eu vi aqui um sistema, né? O aluno está no secundário, por exemplo, ele vai estudando, não passa, não vai bem, e não consegue acabar seu secundário, por exemplo. É um aluno rebelde, é um aluno que não aprende, é um aluno que não quer saber. Chega num certo ponto, ali pelos 17, 18 anos, e depois de certas ocorrências, repetições, a escola chega para ele e fala, olha, agora aqui não é mais seu lugar. Você tem a opção de estudar na escola de adultos. E o que é a escola de adultos? É uma escola na qual você chega lá, se inscreve, tem um professor à sua disposição, mas você tem que ser autônomo, você tem que trabalhar sozinho, você tem que ler os livros, fazer os exercícios, e o professor está lá para te ajudar. Então você perdeu o conforto de uma situação anterior. Você tinha um professor de cada matéria, tinha alguém que explicava lá na frente, né? Muitas vezes como um tonto, porque você não dava valor. Então, o sistema uma hora chega e diz, olha, não tem mais condições, não tem mais espaço para você aqui, você não valorizou. Agora, nós não estamos te tirando a possibilidade de avançar, mas agora o problema é seu, mudou a realidade. Então, Deus não tira desses espíritos a possibilidade de avançar, muito pelo contrário. E ele, como diz no texto de Santo Agostinho, ele aproveita o fato de que esses espíritos são extremamente cultivados, intelectualmente avançados, e os envia a planetas que estão passando aí da fase primitiva para a fase de expiação e provas. Então, você nasce, né, como Emmanuel vai nos explicar, como dizíamos agora de pouco, Emmanuel vai nos explicar, por exemplo, que esses espíritos nasceram aqui, né, lá por volta desde 8.000 antes de Cristo, eles começam a nascer, eles vêm em ondas, né, em períodos diferentes. Vão vir em várias levas, digamos assim. E aí nós vamos ver a Terra, que era um mundo extremamente primitivo, né, com povos nômades, sem agricultura, sem ciência, sem... De repente nós vemos um surgimento de civilizações. Vamos ver a China, vamos ver a Índia, né? Vamos ver a civilização extraordinária do Egito, e vamos ver as civilizações, né, do Oriente Médio ali, na Caldeia, os impérios babilônicos, os assírios, todos eles interessados em astronomia, todos eles com os olhos voltados para os céus, estudando as estrelas, estudando, né, a realidade, né, fora deste mundo, porque eles sabiam, né, eles tinham intuitivamente a noção de que haviam vindo de um lugar muito melhor. Então, é muito interessante porque eles vêm para cá para expiar, ou seja, para sofrer as consequências de não terem valorizado o mundo em que estavam, o bem, o trabalho, o esforço, e de terem se constituído em obstáculo ao progresso, para produzir o progresso aqui. Então Deus dá a punição e ao mesmo tempo dá a possibilidade de avanço. Ele não nos envia para uma prisão para ficarmos lá e não fazermos nada. A própria punição já é um benefício para o espírito e para todos aqueles. Deus faz o máximo de bem em cada situação
né? Ele extrai o máximo de bem para o máximo de pessoas em cada situação. Então, esses milhares de espíritos que foram degradados, quando chegam aqui, vão dar uma guinada, né, nas tecnologias, vão começar a produzir a agricultura, vão ensinar, né, vão... De onde veio isso? Nós não sabemos, mas aparece em vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Né? Começam a construir, começam a produzir. As medidas astronômicas, né, que nós vemos nas pirâmides do Egito são perfeitas. Né? Nós temos lá, elas estão alinhadas com certas estrelas, as medidas da velocidade da luz, as distâncias, tudo é muito, muito preciso, né? O que mostra que nós temos ali povos de grande conhecimento espiritual. Conheciam, né, as técnicas da espiritualidade, falam de reencarnação, falam do perispírito, falam do passe magnético, falam das técnicas de hipnose e sonambulismo. Eles já vinham com esse conhecimento. Por exemplo, vamos dar um exemplo extremo, né? Nós temos pessoas, aqui volta e meia a polícia descobre aí uma rede de pedófilos, por exemplo, ou de traficantes, de pessoas que consomem drogas ou que estão vendendo comprimidos disso ou daquilo. Muitas vezes você vai encontrar nessas redes médicos, engenheiros, professores, né, cientistas. Então, essas pessoas têm um desenvolvimento intelectual muito grande, mas uma condição moral vil. Então, chega um momento em que você não pode manter essas pessoas, né? Você vai dando chance, mas chega um momento que você não tem condições de mantê-la no planeta. Elas bloqueiam todo o trabalho do bem. Então, até um certo ponto, Deus dá a oportunidade, mas chega um ponto que ele diz, não, chega, né? Você vai para onde você merece. Então, ele é autônomo? Não. No sentido de poder escolher onde ele vai, como é que ele vai, o que é que ele vai fazer? De modo algum. Porque senão a lei não tem sentido. Para que servem as leis da nossa sociedade se depois que eu as descumpro eu posso chegar na frente do juiz e falar, não, mas eu não quero essa sentença. Não, o senhor está errado, eu quero fazer tal coisa para pagar isso. A lei já implica as consequências da desobediência da lei. Se eu coloco o dedo na tomada, eu levo choque. Ninguém vai me perguntar se eu quero levar choque. É consequência. Então é o bom senso. Muita coisa nós podemos escolher. Por exemplo, eu posso ter sido um assassino de muitas pessoas numa encarnação passada. Me melhorei, cresci, aprendi, me arrependi, e aí eu digo, olha, eu quero voltar como cirurgião. E a providência divina pode me dar a oportunidade. Mas note que entre esses dois extremos eu disse, eu cresci, eu aprendi, eu sofri, eu me arrependi. Porque entre este momento do crime e o momento de certas escolhas, muitas vezes passam-se muitas encarnações de provas e expiações. Então a distinção, meus irmãos, é que prova é quando você se prepara para ser testado. Eu vou para a Terra desta vez, eu já falhei várias vezes no uso do poder. Então eu me preparei, eu estudei e eu vou de novo para tentar vencer esta prova. Então eu posso fracassar, eu posso ficar mais ou menos, né, não mudar muita coisa, ou eu posso avançar, né, ser alguém que usa o poder, o dinheiro de modo correto. Eu já falhei várias vezes com a beleza física. Vou nascer de novo numa condição de beleza física para tentar usar a beleza como um modo de inspiração, para abrir caminhos, para ajudar. Né? Eu posso, né, e vou ser submetido às tentações que vêm com a beleza física, com o poder, com o dinheiro, né, com a influência, com a fama. Então eu serei provado naquilo. Eu serei tentado naquilo. Mas é diferente quando você cometeu crimes e a lei diz, olha, meu amigo, você tem que espiar, você tem que pagar. Então, o degredo de espíritos de um mundo quase em regeneração para um planeta
no começo, né, da sua fase de provas e expiações, é claramente uma punição. Esses espíritos manifestaram isso nas histórias, né, da perda do paraíso. O paraíso perdido de que falam as tradições hebraicas nada mais é do que a lembrança no inconsciente desses povos de que eles haviam perdido algo de muito precioso. Então a questão é, nós agora, neste momento do nosso planeta, estamos vivendo uma situação similar. Nós vemos a persistência de grupos que continuam insistindo em descumprir as leis divinas. Chico Xavier dizia que um bom jeito de saber, né, quem são os degredados é olhar aqueles que acreditam em reencarnação. E que acreditam com muita facilidade, né? Por exemplo, lógico que na Índia você vai nascer e todo mundo fala de reencarnação, então acaba fazendo parte da cultura. Não é isto, né? Vamos supor que nós, um ocidental, por exemplo, que lê, né, os textos de Allan Kardec e diz, uau, isso é lógico, isso é claro, né? Diz que um dos critérios, não é o único, obviamente, né? É um critério muito subjetivo aí, mas que indica que a pessoa, né, já conhece, tem essa experiência das muitas reencarnações, e por isso ela entende muito facilmente isto, é o fato de que nós acreditamos em reencarnação. E muitos de nós já estamos vindo há muito tempo, né? Nós não somos da Terra. Nós não nascemos aqui, não começamos a nossa evolução aqui. E muitos de nós, por teimosia, corremos o risco de partir daqui. Nós vemos espíritas aí que acham que eu tenho um cargo de diretor da Federação Espírita Brasileira, eu vou direto para nosso lar. Não existe isso. A evolução moral é aquilo que nós mostramos por aquilo que somos, como agimos, como pensamos, como vibramos. E isso você não engana ninguém, é a túnica, né? Que é na parábola das bodas do festim, né? O Senhor chega para um indivíduo e fala, mas o que você está fazendo aqui? Você não está vestido para esse casamento. Ou seja, você não tem a evolução moral para estar aqui. E ele diz, joguem-no, né, no lugar em que haverá dor e ranger de dentes. Então, é isto, né? Este é o símbolo do degredo. Nós não temos a roupa para estar naquele casamento, para estar naquelas bodas, né, para participar do banquete divino. Então, nós seremos expulsos. Então, ter a roupa e ter a condição moral, a elevação para estar naquela condição. Então, é muito interessante porque existem muitos mundos de regeneração, muitos mundos de expiação. Não há um tipo de mundo. A Terra é um dos tipos possíveis, mas certamente existem muitos tipos, como ele diz, inclusive, no texto. Então, como são cada um destes mundos, quem os habita? Nós estamos num universo, meus irmãos, que é imenso, né? É imenso, são bilhões de estrelas, bilhões de planetas. Só a Via Láctea, né? A gente, para ir de um extremo a outro dela, leva 100 mil anos-luz. Então, seria viajar, se eu saio de um extremo dela, a velocidade da luz, eu levaria 100 mil anos para atravessá-la. Então, é óbvio que esse imenso universo, né, como diz o filósofo, o cientista, né, seria uma grande perda, né? Seria um grande desperdício de espaço Deus ter criado tudo isto para que só o nosso mundo fosse habitado. Não teria sentido, não teria lógica, né? Então, nós dizíamos agora de pouco que nós estamos passando também na Terra por um período desse. Então, isso é importante que nós tenhamos consciência. Por exemplo, nós estamos caminhando agora para um planeta, provavelmente, de regeneração.
Temos que tomar cuidado e vemos até com bastante alegria alguns irmãos, né, inclusive bastante respeitados no movimento espírita, por quem temos um grande carinho e admiração, falando, né, 2057 a Terra entra na regeneração, e isto e aquilo. Bom, eu acho um belíssimo otimismo, né, mas a realidade pode ser um pouco mais difícil do que isto, né? Meus irmãos, nós estamos num planeta que milhões de pessoas estão vivendo sem Deus, né? Nós temos milhões de pessoas ainda em condição primitiva, né? Peguemos aí, né, povos em países subdesenvolvidos, vivendo exclusivamente para comer o mínimo e passar de um dia para o outro, sem acesso à cultura, à educação, aos meios de comunicação. Você pode ter um celular, mas usa para quê? Quantas pessoas neste planeta usam o celular para acessar as bibliotecas, né, do mundo, ler os livros, os clássicos da literatura? Nós estamos num mundo ainda, mesmo nos países ricos, em que se cultiva a não religião quase como uma religião. Não se pode falar de Deus, não se pode falar de Jesus, não se pode falar de fé. Você tem povos que estão... Vemos aí os livros que recomendam nas escolas, né, nesses países do norte do planeta, são horríveis, coisas terríveis, cheias de palavrão, de sexo, de drogas, e você diz, bom, isso é um país desenvolvido. Desenvolvido no quê? Economicamente, obviamente. Então, grandes redes de pedófilo, uso de drogas, uso de comprimidos para depressão, ansiolíticos. É óbvio que o nosso planeta não vai passar em 2057 para um plano de regeneração como se tudo fosse mudar. Tem gente que está acreditando nisso. Vamos supor que a estimativa das datas, né, que, por exemplo, o nosso irmão Geraldo Lemos fala e outros, né, que a estimativa da data esteja correta. É só o começo. O processo pode levar 1000 anos. Como é que nós vamos educar essa população? Vamos pegar um país que nem o Brasil. Fala-se de Deus para tudo quanto é lado. Mas você vê corrupção por tudo. É o farmacêutico que te vende um remédio que não presta, é o farmacêutico que te vende um remédio que você não precisa, é o médico que te dá uma receita absurda porque ele é sócio da farmácia onde você vai comprar, é o médico que te indica um tratamento que você não precisa, mas ele vai ganhar dinheiro, é o político que está roubando o erário público, é o porteiro que exige propina para poder fazer isto ou aquilo, e nós falamos de Deus o tempo todo. Então é claro, meus irmãos, que nós temos problemas. E 2057, nós estamos em 2022, chegando em 2022 daqui a pouco. Como assim, em 2057 nós vamos estar no mundo de regeneração? Isso é não conhecer história, né? Olha o nosso planeta, o tempo que leva para que as coisas mudem, para que a evolução se faça. Lógico que nós não queremos ser pessimistas, mas 2057 pode ser o início do processo. Nós estamos caminhando realmente para um planeta de regeneração? Claro, obviamente estamos. Há um avanço na média da população, há um avanço no estudo. Todo mundo hoje, grande maioria do planeta é capaz de ler, é capaz de frequentar a escola, tem acesso à comunicação, tem acesso a meios de transporte, tem acesso à medicina, os conhecimentos científicos evoluíram muito. O Cristo nos enviou em 1857 o Consolador que nos havia prometido para nos orientar, para nos guiar neste processo. Mas o processo está no começo. Nós não vamos educar 8 bilhões de pessoas. Tem gente que nunca ouviu falar do Cristo. Tem populações que estão completamente longe, né, mesmo das coisas básicas da civilização que nós temos. Então, nós temos sim muito trabalho a fazer.
Tem esse lado que é o bom, né? Para nós espíritas que somos o trabalhador desta última hora, somos os trabalhadores desta última hora. Esta última hora pode ter 1000 anos na escala do tempo, né, celestial. Então, que nós aproveitemos esta hora, que nós sejamos aqueles que nos colocamos, que nos apresentamos para o trabalho. Então, vamos transformar as nossas casas espíritas em locais de cultura, de atendimento, de crescimento, né? De fomento das coisas positivas, boas, das iniciativas construtivas. Vamos divulgar a doutrina, vamos falar de Jesus, vamos apresentar a obra de Allan Kardec, de Chico Xavier para a população, vamos explicá-la, né? Como nesse programa, por exemplo, né? Que estamos trabalhando as obras de Allan Kardec, para que nós possamos juntos crescer, juntos caminhar, juntos avançar na direção do crescimento espiritual que nós tanto ansiamos para este planeta tão sofrido, né? Agora, vemos com precaução tudo isto. Neste exato momento, né, hoje é dia 14, né, estou gravando aqui, vocês vão estar ouvindo no dia 28, nós vemos nas notícias, né, as tensões entre a Bielorrússia e a Polônia, a Rússia e a Polônia, a Rússia e a OTAN, a China e Taiwan e os Estados Unidos e a Alemanha e a França e a Inglaterra e a Austrália. Nós podemos estar aí nas vésperas de uma guerra. Aí você tem um país que tem 300 ogivas nucleares, o outro que tem mais 300, né? E isso tudo é muito perigoso. E o que é que determina os acontecimentos? É o nível moral destes governantes, destes líderes. E, infelizmente, nós temos homens e mulheres profundamente arraigados no sentimento egoísta, né, possessivo, controlador, vaidoso, orgulhoso, que podem levar a humanidade a uma hecatombe. Então, queiramos Deus que nós tenhamos realmente 1000 anos de trabalho à frente, porque com os progressos que já temos, vai ser maravilhoso. Não tenhamos dúvida disso. Mas é preciso preservar a cultura, é preciso transmitir ao povo a cultura, é preciso educar a população. O planeta de regeneração não vai aparecer na esquina e falar: oi, gente, estou aqui, agora sou o planeta de regeneração. É a nossa atividade que vai regenerar o planeta, regenerando a cada um de nós mesmos. Se eu não me regenero, eu não tenho como ajudar, auxiliar na regeneração do planeta. Eu farei parte daqueles que podem ser degradados daqui a pouco. Então, nós sabemos, né, já há notícias de que muitos espíritos estão sendo levados embora do planeta. E há muitas histórias a este respeito, né? Nós temos aí o médium Carlos Bacelli, que nos conta algumas, Geraldo Lemos, que conta outras, né? Indicando que muitos espíritos já estariam, inclusive, sendo levados embora daqui, afastados do planeta, porque constituem um obstáculo ao avanço do planeta. Então, meus irmãos, nós não vamos avançar para um planeta de regeneração se não trabalharmos, se não estudarmos, se não oferecermos à população os meios de ter acesso à cultura, ao conhecimento. Então, essa coisa de viver, né, como nós vemos em alguns lugares, a pessoa tem dinheiro, ela se isola, ela constrói uma casona, constrói um murão, põe grade, põe câmera, põe guarda. Lá dentro ela constrói uma piscina, um campo de futebol, ela constrói um cinema, uma academia, ela vive isolada, ela não quer saber. Isso é muito triste, né? Porque por que você não constrói o teu campo de futebol, mas constrói um também na periferia, para que as crianças tenham acesso, né, à prática do esporte? Por que você não financia programas para ajudar crianças pobres a se desenvolverem? Nós não podemos ter essa noção de viver isolados.
A maior caridade que nós podemos fazer conosco e com o planeta é nos implicarmos nos processos de renovação e de melhoria do planeta. Não podemos ter a ilusão de continuar vivendo no egoísmo. Por isso, Allan Kardec nos ensina, fora da caridade não há salvação. E nós não teremos salvação como planeta, como civilização, se continuarmos agindo cada um para o seu lado, sem levar em conta o coletivo e o esforço para melhorar o planeta. Então, nós espíritas somos chamados neste momento a atuar de modo positivo, a sermos elementos de mudança, a sermos elementos de crescimento para o nosso meio, para a nossa família, para os nossos amigos. Nós temos que ser aquela influência que puxa para cima a população. Não adianta reclamar da ignorância, é preciso incentivar a educação. Não adianta reclamar da corrupção, é preciso dar o exemplo da honestidade. E a doutrina espírita espera de nós, o Senhor espera de nós esta ação positiva, produtiva para a mudança das coisas. Senão fica muito fácil, né? Em 2057 eu vou esperar, não vou fazer nada até lá. Aí eu vou estar num planeta de regeneração. Isso não existe, né, meus irmãos? Não é assim, não. É trabalho, né? Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. E nós vemos pessoas fazendo opções tristes, né? Vemos aí, né, essa situação, uma hora podemos explicar isso com mais tempo, né? Mas vemos alguns movimentos nas casas espíritas aí de direção, né, federações espíritas, alterando obras, né, de Chico Xavier, da codificação e outras, para trocar palavras difíceis por palavras fáceis. Por exemplo, ao invés de dizer, não, nós vamos educar a população. Quem ler livro espírita vai se educar, vai aprender, vai enriquecer, vai ganhar um novo vocabulário. Agora, se eu tirar todas as palavras difíceis do livro do Victor Hugo, do Balzac, né, do Machado de Assis, e colocar as palavras que as pessoas estão habituadas, o que é que elas vão aprender? Nada. Então, meus irmãos, espiritismo é cultura, espiritismo é avanço, espiritismo é melhoria do ser humano. Olha, vamos colocar aqui um glossário, né? Para que a pessoa, página por página, possa ver aqui as palavras que ela não está habituada. Mas ela vai ganhar vocabulário, ela vai ganhar cultura, ela vai ganhar conhecimento lendo o espiritismo. Então, quando você lê um pequeno texto de Humberto de Campos, ele vai citar Alcebíades, Sócrates, Platão, Catão, os grandes generais da Grécia, de Roma, e você diz, vamos tirar tudo isso porque as pessoas não têm esse nível de conhecimento. Mas nós não temos que tirar o conhecimento, nós temos que dar o conhecimento e explicá-lo. Então, façamos o investimento na cultura, na educação, na melhoria, né? Promovamos estudos de qualidade, chamemos os nossos companheiros para ler, sim, os livros difíceis, convidemos pessoas para nos ajudar, né? Nós temos hoje internet, nós temos meios de comunicação, façamos este esforço, meus irmãos, de usar a doutrina espírita, né? Nós temos 1.000, 2.000 livros disponíveis para ler, todos eles riquíssimos, livros de Ivone Pereira, né? Falam de períodos de história da França, de governos, de realidades políticas. Nós não temos que nos afastar da leitura porque tem dificuldades, nós temos que trabalhar para crescer com a leitura, né? E melhorar culturalmente e espiritualmente. Então, a doutrina é esse convite ao crescimento integral do ser humano. Se nós queremos fazer parte deste mundo de regeneração, não é amanhã, é hoje, é agora. Cada ação, cada trabalho, cada livro lido, cada esforço conta para que nós possamos continuar aqui.
Senão nós não vamos continuar aqui. Vamos ter que sair daqui para planetas muito piores. Então, se já fomos degradados uma vez, e é altamente provável que sim, né, nós podemos até, porque não é todo mundo que está na Terra e veio de outro mundo, né, que está em expiação. Alguns vêm em missão. Quem sabe, né? Quiçá um dia possamos ir ajudar irmãos em um outro planeta, mas não por expiação. Não banidos, né, deste planeta, como fomos já de um outro, provavelmente. Por sermos teimosos contra as leis de Deus, as leis do amor do Cristo. Então, aceitemos o jugo leve do Senhor. Aceitemos o jugo do amor, do trabalho, da fraternidade, da vivência espiritual enriquecida pela cultura, pela leitura. O Espiritismo é de uma riqueza muito grande, toca em todas as áreas do conhecimento. Nós temos ali uma possibilidade de crescer, de aprender, de melhorar, mas façamos isso partilhando com o povo. Cada palestra no Centro Espírita não é para repetirmos as mesmas coisas de sempre, é sim para nos prepararmos, trazermos novas histórias, novos elementos, novos conhecimentos, para que as pessoas possam ir se enriquecendo. Os estudos na casa espírita, nós temos que nos preparar, ler os livros com antecedência, fazer pesquisa, porque nós vamos enriquecendo o nosso meio. Quem estuda conosco, quem está na nossa casa espírita, cresce, aprende, ganha novos elementos de conhecimento, se sente valorizado, se sente alguém que vai ganhando cultura, entendimento. Ler um livro como A Caminho da Luz, que é exatamente sobre o assunto que nós falamos aqui hoje, deste capítulo todo, é um livro que exige conhecimentos de história, porque ele vai falar das civilizações da Índia, do Egito, da Mesopotâmia, da China, de Roma, dos judeus. Ele vai descrevendo uma por uma quais são os elementos mais importantes de cada uma, qual foi a influência que teve. Então ele vai nos dizer, inclusive, que muitas dessas civilizações foram se extinguindo porque os espíritos que vieram e deram força e criaram essas civilizações cumpriram aqui o tempo de expiação e retornaram aos seus planetas de origem. Então, tudo isso é muito bonito, porque vai nos mostrando essa imensa família universal que nós somos, em que irmãos, vêm de outros mundos, muitas vezes para nos ajudar a crescer, e muitas vezes vêm para pagar seus erros, acertar suas contas, e aí aproveitam para se transformar em missionários do progresso. Progresso que eles impediam onde estavam. Então é isto, meus irmãos. Nós teríamos aqui, condições de ficar aqui horas, porque é um assunto muito interessante. Vale a pena ler, a Gênese, vale a pena ler A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia luminosa de Chico Xavier. Recomendamos a leitura, o estudo mesmo, que vale a pena. E nós agradecemos com muito carinho a presença de todos vocês, o acompanhamento das nossas atividades, crescimento. Isso que nós estamos fazendo aqui é crescermos juntos. Convidamos vocês, a semana que vem, nosso querido Marildo Brito, lá de Bauru, do Centro Espírita Allan Kardec, vai estar conosco, vai estar continuando os próximos 3 itens das instruções dos Espíritos. E com a graça de Deus, nós vamos avançando, aprendendo e possamos, por efeito do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso estudo, estarmos aqui, quando este planeta for se transformando num planeta regenerado, de almas que não têm só inteligência desenvolvida, mas que têm também um coração iluminado pelo Cristo. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e nos guarde e nos proteja sempre. Fiquemos todos na paz do Cristo.